menino ou menina? É exatamente a partir dessa resposta que nossas vidas são decididas. É a partir dela que o mundo dirá o que somos, quem somos e principalmente o que podemos ou não fazer. É menino, corpo menino, corpo saco roxo, corpo azul. Olha que sorte, 2 meninos. Menina dá muito trabalho. Vai poder aproveitar a roupinha do irmão. Ah, olha que forte. Veio com quase 3,45 kg. Vai ser alto. Vai poder brincar junto com o irmãozinho. Jogar bola os dois com o papai. Vão crescer melhores amigos. Qual é o nome dele? Chupeta, chocalho, mamadeira, carrinhos, bichinhos de pelúcia, boneca não. Peão, bola, arma, jogo de botão, mais carrinhos, comandos em ação, boneca não. Bola de gude, skate, polícia, ladrão, bafo, manamula, bola, arma, ferramenta, super-heróis, colecionar alvos, seleção brasileira, mais carrinhos, mais armas de futebol, boneca, não. Não fique na rodinha das meninas. Vá pra lá. Engole o choro. Você é menino. Menino brinca com menino. Corpo menino educado. Corpo frágil. Corpo afeminado. Corpo criança viada. Senta direito, menino. Senta que nem homem. Eu nem sabia como estava me sentando. Fala grosso. Fala igual homem. Anda igual homem. Ri igual homem. Aprende a ser homem, menino. Corpo viado, bicha, viadinho, boiola, marica, pederasta, mulherzinha, baitola, fresco, frango. Corpo gay, corpo bicha, corpo desconforto, corpo incômodo, corpo drag queen. Meu nome é Sabrina, nasci em Palma, atualmente moro em Miracema. Meu nome é Ariel Barreto, eu tenho 31 anos, vivi boa parte da minha vida em Duque de Caxias, aí 21 eu vim morar em Santo Antônio de Pádua para estudar. Alec de Oliveira Silva, 23 anos, eu nasci em Itaperuna mesmo e cresci ali, né? Foi onde desenvolvi minha vida, me formei. Meu nome é Nick Artemis. Eu tenho 32 anos, eu sou nascida em Aperibé. Meu nome é Gabriel Luca, eu tenho 23 anos, sou natural aqui de Miracema, miracemense. Eu sou a Cara Márcia, sou aqui do distrito de Ourânia e eu tenho 42 anos. Meu nome é Vitória Eiras Moraes, moro em Santo Antônio de Pádua e sou muito fã da Madonna.
Na minha infância eu passei toda aqui na cidade, né, em Santo Antônio de Pádua. Só residi em alguns bairros diferentes, mas da cidade mesmo eu nunca saí. Às vezes a nossa família ia para a roça de alguns parentes, a gente ia junto. Até mesmo com alguns amigos a gente pegava a bicicleta e tampava de ir para uma roça, andar em estrada de roça. Toda a minha infância eu vivi em Aperibé. Grande parte da minha infância eu vivi também em Baltazar, aqui em Santo Antônio de Pádua. Mas eu tive uma infância assim muito livre, principalmente por conta da não presença assim, da família. Era eu, meu irmão, meus primos na rua, brincando na rua ou no rio. Eu nasci na beira do rio, em Aperibé. A minha infância foi particularmente como do garoto cis. Porque minha mãe, ela me dava liberdade de brincar com os meus melhores amigos. Eu tinha 2 melhores amigos, meus vizinhos. Eu brincava de tudo com eles. Então, particularmente, tem boas lembranças da minha infância. Eu não tenho muita lembrança da minha infância, não, assim. Sei lá, eu brincava muito, ficava muito em casa, né? Porque minha mãe trabalhava, né? E eu tenho outras irmãs, tenho 2 mais novas e uma mais velha. Então eu brincava muito, minha casa era muito grande, tinha um pátio, tinha piscina. Eu brincava de boneca, de casinha, de pipa, de bola. Então eu gostava de tudo. A minha infância é um pouco, às vezes, de alegria, às vezes também de tristeza, porque é onde eu morei, estou aqui hoje, é família de pessoas muito, assim, fechadas. E pai machista. Meu pai com a cabeça muito pequena, né? A gente mora aqui, no distrito de Orânia, aonde naquela época, muito preconceito. Então eu queria ser diferente. A minha infância, ela foi um pouquinho complicada, né? Um pouco complexa, por questão de aceitação entre eu e a minha família e o local onde eu morava. A lembrança que eu tenho de quando, lá na minha infância, né, foi o primeiro abandono. Aconteceu algumas situações que veio a minha mãe, né, me abandonar. Daí eu fui para essa instituição, fiquei lá por um bom tempo, e daí eu fui adotada, buscando por apoio familiar, mas quando eu cheguei lá não foi isso. E daí veio a questão do abuso. A morte da minha mãe também marcou muito a minha infância, não por um lado bom, assim, né? Mas pelo lado meio traumático de algumas coisas que eu vivi, né? Que eu achava que eu podia ter minha mãe do meu lado ali para poder me orientar. Acho que eu não teria passado tantas coisas como eu passei, né? Então, amor de mãe faz muita falta, gente. Nossa. O que, assim, que mais me dá saudade, eu acho que é a ligação que eu tinha com meu pai, sabe? Ele não tinha essa questão do que é o do menino ou da menina, ai, porque Ariel tem que ser assim, Ariel tem que ser assado e tudo mais. Não, eu tinha eu tinha alguém que estava ali 100% do meu lado. Eu chegava da escola com meu irmão e a gente ia pro Rio. Passava o dia inteiro no Rio. Aquele constante movimento de aventura, de se jogar mesmo. Acho que ali eu poderia e hoje eu ainda posso ser livre, né, na natureza. Eu falo que eu sou devota de Oxum, então as emoções vão, e é sempre um alívio estar perto do rio, estar dentro do rio também. Em outras águas também, na cachoeira, na praia. O rio é como se fosse um refúgio, né? Da minha vivência, do meu crescimento também aqui nessa região, porque eu fico um pouco emocionada porque eu sofri muita repressão aqui. E era a fuga assim, que eu tinha ali. Dentro de casa eu não tinha uma vivência que me respeitava, que respeitava as minhas escolhas. Hoje, aos poucos, eu vou conquistando com muita dificuldade, mas até hoje, quando eu venho para cá,
é pro Rio que eu fujo. Eu só venho pra cá por conta do Rio. Eu ia pra escola também, né? E era o único local que eu comia, me alimentava. Porque quando eu chegava em casa era chegar, trocar de roupa e ir pra roça, né? Então foi uma infância um pouco ruim. Daí até que chegou a minha idade, eu acho que tava nos 13 anos, foi onde eu falei que não dava mais pra mim. Que eu não aguentava mais passar por aquilo. Era um local ruim pra mim, não era aquilo que eu buscava. E foi onde eu comecei também a me assumir mais, né? Que eu já estava na minha adolescência, estava me descobrindo, né? Como uma pessoa, entre aspas, gay. Daí eu saí, né? Fui tentar morar com a minha mãe, mas não pude, pela questão da pessoa que me abusou estava com a minha mãe. E daí eu voltei para essa instituição e vivi um bom tempo. Daí descobri a minha família daqui, de Miracema. Fizeram um vínculo com a minha família daqui. E daí eu vim para cá. E aqui eu comecei a ser quem eu era de fato, né? A Sabrina, né? Começar a ser a Sabrina, começar a me sentir bem comigo mesma. Assim, quando penso bem pequeno, a primeira coisa é bicicleta, pipa. É o brincar. E também o não poder brincar com o que eu queria muito. Essa coisa do que é menino, do que é menina. Daí eu queria, de repente, fazer algo que era tido como menino, aí era bem limitado, e isso me chateava um pouco. Eu via outras pessoas, via outros meninos e meninas brincando, até que chega um determinado momento que você meio que internaliza aquilo e entende que, isso aqui é de menino, isso aqui é de menina. Não me deixam fazer isso porque não é coisa de menina tá fazendo e tudo mais. A gente só vê reflexo disso também depois de maior, que a gente tem noção do quanto aquilo foi prejudicial pra gente, assim, do quanto impactou. Tanto que é isso, a primeira coisa que me vem na infância é eu não poder fazer o que eu queria fazer, que era só brincar. A memória mais viva que eu tenho da minha infância é eu e minha tia brincando de boneca. Eu tô naquele bar ali, a minha mãe mora do lado daquele bar lá. O povo gritava, dava chiclete bala, eu ia até no chão rebolando a música da Gretchen. O meu pai só escutava a música da Gretchen e já vinha com o cipó. Mas sabe como é que é criança, né? Apanhava, esquecia, tinha criança, né? Esquecia de novo. Subia na sinuca e ia até no talo. Ia até no talo, meu filho. Quê? Quando chegasse, quando eu olhava, quando eu tava rebolando, que eu olhava na porta, quem tava na porta? Meu pai. Eu saí daqui aos 14 anos. Depois disso tudo, desse filme todo, eu tinha que dar um rumo na minha vida. Porque dentro da minha casa todo mundo era machista. Assim, eu tenho que trabalhar. A pipa foi algo assim marcante. E minha mãe odiava. Aí meu pai me dava dinheiro para comprar, ela não gostava. Aí me ensinou a fazer. Pegava as varetas, pegava papel de carbono, que meu tio trabalhava em banco à noite, então tinha muito papel de carbono. Aí eu ia lá com o papel de carbono toda suja. Aí ia lá com o papel de carbono, fazia as pipas, porque eu subia em cima da laje, porque minha mãe não tinha acesso, não tinha escada, então era escada de madeira, minha mãe não subia. Aí eu subia, fazia, deixava lá guardado, fazia minhas rabiolas também todas, jornal, deixava lá às vezes folha de caderno, o que tivesse. Deixava guardado e ficava lá de cima soltando e ela gritando comigo lá embaixo. Graças a Deus, a minha infância foi muito vivida, assim, muito divertida, muito vivida. Eu tive muitos amigos que eu tenho, assim, até hoje, de infância, entendeu? Eu brincava de pique-esconde, pique-cola, subia em árvore, pegava amora, tomava banho de rio. Minha mãe saía quando eu era viva, minha avó chegava às vezes dentro do quarto, eu tava com a cara toda pintada de batom. Eu comi vários batons da minha mãe. Eu sempre brinquei de boneca, mesmo depois que minha mãe morreu, eu sempre brinquei de boneca com a minha tia, a gente fazia roupinhas. Uma vez a minha tia ganhou uma Barbie noiva, que era a geração, a época da, assim, a Barbie top da geração, né? Que era uma Barbie noiva. Minha tia ganhou uma Barbie noiva no mesmo dia, eu fiquei que eu queria ter ganhado uma também, que foi no aniversário dela, eu peguei a boneca dela, destruí a boneca dela todinha. Queria a boneca pra mim. A minha família nunca foi uma das melhores, que portanto fui abandonada e nunca me aceitaram. Sempre falaram que não tinha parentes, entre aspas, viado. Foi uma coisa que me machucava muito por pensar que a família era a primeira pessoa que tinha que apoiar, né? Mas infelizmente a gente não tem isso.
na maioria das vezes. Vivi um bom tempo da minha vida sem a minha família, sem ver a minha mãe. As únicas pessoas que eu tinha, que eu via como família, né, eram os pessoal da instituição onde eu fiquei. A minha família, a gente era muito unido, né? Mas sempre tinha uns arranca-rabo dentro de casa, né? Que normal. Mas todo mundo sempre assim me apoiou, né? No começo foi muito difícil, né? O pessoal aceitar, que todo mundo achava assim, vai ser gay, né? Vai vestir roupinha de homem, vai ficar tudo bem. Minhas irmãs são tranquilas. A minha mãe também é bem tranquila, sempre foi. Meu pai que teve mais, né, receio, assim, né? Tipo, causou mais impacto a minha transição. Então, eu fui tudo que ele não sabia, né, na verdade. E também identidade de gênero é uma questão nova ainda para muitas pessoas, ainda mais pessoas do interior, né? Não é uma coisa que meu pai estudou na escola. Então, para ele também é difícil. Ele não teve um amigo homem trans. Então, eu sou uma pessoa para ele, eu sou uma referência para ele. Eu sempre me considerei filha do meio, porque eu tenho um irmão super masculino, uma irmã feminina. Eu considero que eu tive uma infância trans, que eu fui uma criança trans, porque tudo que eu queria escolher era da minha irmã. Eram as coisas da minha irmã. As sandálias, as roupas, as bonecas, os ursinhos. Eu usava as coisas da minha irmã, da minha mãe. E meu pai, ele foi um desafio por conta de religião e de sociedade, desse pensamento conservador de sociedade. Eles sempre estavam tentando impedir que eu escolhesse, que eu me expressasse. Era sempre uma correção. Eu ainda sinto que eu não sou respeitada, meu nome não é respeitado, meus pronomes. Depois que eu transicionei, minha relação com a minha mãe melhorou muito. Acho que ela sentiu que precisava participar, né, da minha vivência. Primeiro, minha família assim mesmo, que eu considero, e eu sei que eu posso contar 100%, é minha esposa. Isso, sem sombra de dúvida. E a família dela, os parentes dela também. Sempre me acolheram bem, sempre tiveram comigo. Eu tenho amigos também, né? Enfim, inclusive que estão aqui em Pádua ainda, e que eu queria que estivesse mais perto de mim. Mas um pouco da distância acaba atrapalhando às vezes, né? Principalmente quando a gente precisa de uma rede de apoio mais perto. A gente se conheceu na UF. Eu era veterano, né, de educação do campo. Aí eu lembro exatamente que ela chegou, tava a gente recepcionando os calouros e tal, e eu tava com uma vaga, porque eu tinha uma casa mobiliada de república e tal. E aí a gente começou a namorar, já morando junto. Mas foi na pandemia que a gente viu que realmente a gente se amava e queria construir algo juntos. Assim que a pandemia foi acabando, a gente deu entrada na papelada do casamento, no cartório, tudo certinho. E aí a gente já tá há 5 anos, vai fazer 6 anos já juntos. Outra pessoa que fez diferença na minha vida também, que eu não poderia deixar de falar, porque tá aqui. Várias pessoas. Bem pra todos. A Dona Elédia é uma. O quê? Uma mãe também. Porque ela faz parte da minha vida também. Porque a minha vida não foi só de doçura, né, Dona Elédia? Não. Amargos também, né? Isso aí. E o refúgio que eu tinha era a casa dela, a casa da Dona Esa que eu te falei. É isso aí. Ajudando ela lá. Para conviver tem que relevar muita coisa. E eu entendi assim que não vai mudar muito. Não vai. Eu acho que eu não acreditei no dia em que convidaram a gente, né, enquanto casal, para ir lá. E minha mãe não criticar a minha aparência, não falar nada. Isso aí para mim já foi assim, algo que eu achei que não queria acontecer. Eles são evangélicos, bem tradicionais. A ideia que eles tinham de mim era completamente diferente do que eu sou agora. Aí hoje eu escolho eu da mesma forma que eles escolheram eles e as crianças deles. Então, hoje a minha família se consiste, eu, minha avó e minha tia, né? Minha família assim mesmo, de sangue mesmo, né? Assim, fora as outras pessoas, né, que
que eu conheço aí também, que eu me amarro muito, assim, que eu considero como se fosse da minha família mesmo. Os meus amigos, né, os meus amigos mesmo, eu gosto de conviver, gosto de conversar, gosto de estar junto, gosto de tomar uma cerveja, gosto de sentar e falar mal dos outros, os outros falar mal da gente também, entendeu? Estar com pessoas trans é mais confortável do que estar com pessoas cis. Num grupo e com pessoas que me entendem, a gente se entende. Também entendo que não há transexualidade sem a formação do coletivo ali, sem a participação. Eu participo de alguns coletivos trans na cidade de Campos dos Goytacazes, tanto dentro da UF, no coletivo Trans NB da UF, e no coletivo Trans Goitacá também. Ali eu conheci muitas pessoas trans e em diversos momentos que eu precisei de alguém para conversar, foram eles que estiveram ali disponíveis, né? Eu sou uma pessoa muito solitária, mas eu tenho esses encontros ali que me aliviam. Eu fortaleço meu ciclo de amizades com pessoas LGBTs, porque é muito importante essa troca, esse fortalecimento. 82% aproximadamente de pessoas trans no Brasil têm evasão escolar. E isso não é porque as pessoas trans não querem estudar. Isso é problemático porque as pessoas trans têm obstáculos dentro da escola. Esses obstáculos são alguns: chacota na sala de aula, acesso ao banheiro público dentro da escola é uma dificuldade das pessoas trans, respeito ao nome social. Para mim, foi o meu problema. Meu problema foi o ensino médio. O ensino médio foi o terror, Deus me livre. Era falar o nome na chamada, a professora lia o nome da chamada e gritarem: sapatão, quem ia me defender? Meus pais iam na escola falar alguma coisa? Meus pais nem podiam saber o que estava acontecendo. Acho que eu meio que criei maneiras de ir me camuflando e desviando daqui, desviando dali, para não sofrer tanto, porque já era uma perturbação dentro de casa. Então, acho que eu aprendi a esconder tão bem dentro de casa, que aí na rua também conseguia meio que fazer isso. Eu terminei a escola com 17 e já para começar a trabalhar e fazer minhas coisas, tanto foi entrar na faculdade com 21. Na faculdade, não tinham dado, né? Quando eu fui na secretaria perguntar o nome social, não sabia nem como que funcionava. Tiveram que ligar para Niterói para saber como que era o processo e tal, não sei o quê. Banheiro. Os estudantes fizeram ocupação no prédio e a gente botou os 2 banheiros como unissex. De boa, funcionou tranquilo, né? Terminou a ocupação, volta tudo ao normal, né? Banheiro feminino, banheiro masculino. Enfim, bota a placa, tira a placa, é uma briga danada lá do masculino e feminino. E aí foi levantado, e as pessoas trans? Ou faz outro banheiro ou usa o deficiente. E fiquei usando o banheiro feminino durante um tempo, até que eu comecei a me sentir incomodada e senti que eu estava incomodando as outras meninas, né? Daí eu comecei a usar o masculino. Aí eu comecei a me incomodar a usar o masculino. Não acho que a escola está preparada. Desde aquela época até hoje, não acho que a universidade também esteja preparada institucionalmente para receber pessoas trans. Eu tenho memórias assim, da minha infância, bem pequenininha, sofrendo ali preconceitos, até minha adolescência, de violências verbais e físicas também, sofri violências físicas. E dentro da escola e na universidade, foi no final da minha primeira graduação, com 23 anos ali, que eu comecei a questionar gênero, minha identidade. Eu faço psicologia na UF, foi muito importante, por eu imaginar sendo um espaço diverso, acolhedor, na participação ali com os alunos, mas ainda assim enfrento dificuldades. Sempre sou interrompida com erro de pronome. Da escola, né, tinha muitas chacotas, tinha muitas piadas por ser uma criança, né, um menino gay, abrigada, e daí colocava apelidinhos, tipo, lá o viadinho, lá o macaquinho, o menininho da casa lá vindo. Já apanhei da escola também por conta disso. Daí veio
A adolescência, onde eu preferi parar de estudar para não sofrer mais isso, porque veio juntando tudo, a questão da casa lá, a questão de ser um gay, a questão de ser preto, a questão do abandono, né, da família. Então, meio que teve uma bola de neve e aquilo tudo foi tomando conta de mim. E eu preferi largar as coisas de pouco a pouco, largar as coisas que me faziam mal para ver se amenizava um pouco. E a questão da escola foi uma. Parei por um tempo e agora eu retornei. E as referências que eu tenho hoje estão do que eu busco conhecer em outras universidades, de pessoas trans que estão fazendo pesquisa, mulheres travestis para me inspirar. Leio também. Eu nunca tive professores trans, travestis, não binários, porque quando a gente se sente representado nesses espaços, eles acabam sendo mais acolhedores para a gente também. Vai ter alguém ali, né, para poder falar pela gente, não só a gente, para poder provocar a mudança. Enfim, aí por isso que eu escrevi o TCC e, né, até então me vi tanto ali e comecei a desenvolver a pesquisa do TCC, né, que foi feita com as pessoas trans aqui do Noroeste Fluminense, e foi que chocou mais ainda. É uma denúncia, foi um trabalho, né, de pesquisa, e ter dado os fatos aqui na sua mão e falar, cara, é isso, a galera tá passando fome, mano, não tá sabendo que tá passando fome. Eu fiz técnico em enfermagem, fiz cabeleireiro, me formei em formação geral e hoje em dia eu trabalho como auxiliar de industrial, né? Eu fiquei 3 anos desempregado e entreguei um monte de currículo num monte de lugar e eu nunca era chamada para lugar nenhum. Eu trabalho numa fábrica de papel. Às vezes a gente tem uns inconvenientes, assim, que é o pessoal lá mesmo, que é peão igual eu mesmo, né? Mas a gente passa algumas coisinhas, assim, mas nada que a gente não passe por cima disso, né? Porque eu tive, né, condições de estudar, de ter uma graduação, e ainda assim é difícil. Não é fácil, é sempre posto em dúvida teu conhecimento, enfim, tua técnica e tudo mais. E até hoje eu tenho que ficar... Não, eu sou bom no que eu faço. E às vezes a gente duvida até da gente, né, do que é bom. Mas é muito difícil. Eu lembro, igual, eu tava aqui em Pado, pô, você tá estudando, você tá, sabe, correndo atrás, e aí não te dão oportunidade. Não te dão. E é isso, aí a gente acaba pegando os empregos que a galera dá ali, é bar, é noite, enfim, que é mais pesado, né, mais difícil. E paga-se pouco também. Eu, particularmente, sempre senti que eu fui colocada em lugares ali de exploração. Fui pensando, assim, que eu tinha que buscar uma forma de me sustentar sozinha ali, que era mais confortável para mim, apesar de ser mais difícil. E eu me encontrei na arte. Hoje eu sou tatuadora, produzo arte como uma travesti branca que teve oportunidades. Eu olho também para esse lugar que eu cheguei, que eu consegui chegar, e sempre penso nos outros que não tiveram essa oportunidade por conta de classe, de raça. Ele me chamou e falou comigo, você canta, tô vendo aí você cantando aí, botando karaokê aí, música de araqueto. Hoje o show é seu. Eu, como assim? Eu não sei cantar. Vai. E você vai cantar com a banda Alibi. O que ele fez? A propaganda passava rápido. E com vocês hoje, no showmício, Caraqueto! E o povo entendia que era quem? Araqueto. Eu sei, minha filha, que o trem desceu, ela incorporou e deu conta do recado, que o povo gritava, batia palmas. E foi um sucesso. E um belo dia, foi passando, a banda me contratou. E eu fiquei 8 meses depois de formado no subemprego, né? Então aí, quando eu passo no processo seletivo da UERJ, que eu venho conseguir, né,
aí uma qualidade de trabalho, né, uma qualidade de vida. A gente hoje sabe que mais de 90% dessa população está na prostituição, como principal fonte de renda. A gente está falando das mulheres trans, né? A gente está falando de um país que mais violenta essas pessoas, né? É o 15º ano consecutivo que o Brasil está marcando aí, né, nesse ranking. E a gente está falando do estado do Rio de Janeiro também, né? 4º estado mais violento para essas pessoas. 83 mortes que a gente teve em 2023. E em 2019 a ANTRA aí faz, né, traz dados de que 90% dessa população está na prostituição. Se a gente for ver, a gente não vê travesti atendendo em mercado, em farmácia, em comércio, né, instituições. No Noroeste Fluminense, que eu acho que eu sou o único homem trans, uma pessoa transmasculina empregada no setor público, né, um servidor público. São corpos que vão sendo expulsos desses espaços, porque acontecem violências, microviolações. A gente pode falar, por exemplo, do uso ao banheiro. Se a pessoa não pode utilizar o banheiro de acordo com a identidade de gênero, que é um mínimo, como que ela vai permanecer nesse espaço? Não tem como. Então vai expulsando essas pessoas desse lugar. E aí fica difícil de chegar na graduação, na pós-graduação, na especialização, no mestrado. E isso vai ter consequência no mercado de trabalho. Eu, na época, tinha trocado, eu fiquei tão ansiosa por essa vaga que eu dei meus documentos masculinos, né? Mas aí depois mexeram lá pelo CPF e descobriram que eu já tinha trocado de documento, aí me chamaram, agora vou ser mandado embora. Mas aí não, me aceitaram, falaram que queriam meus documentos femininos, queriam me registrar como Vitória. Não julga antes de conhecer, dá a oportunidade da pessoa mostrar pra você quem ela é. Não é porque, tipo assim, eu tô conversando com um homem que eu tô dando em cima desse homem. No trabalho tem gente que não fala comigo na rua por causa disso. Só fala comigo lá dentro. Passa perto de mim na rua e finge que não me conhece. Não só por pressão também, né, mas sim pelo julgamento, né, que a sociedade bate e bate com força, né. O que importa é eu saber o que eu sou, né, sempre. E a minha felicidade vem em primeiro lugar. Tem a barreira da saúde. Eu entrei na fila, né, para ter acesso à saúde. Estou já na consulta, mas aí tem a barreira financeira. Eu consegui a receita do hormônio, mas como não estou trabalhando, não consigo ter acesso a esse medicamento. Aí eu vou tentar entrar judicialmente, só que eu moro aqui em Miracema e é lá no Rio. Preciso dar entrada para o laudo médico, depois eu preciso voltar lá, quando o laudo estiver pronto, para pegar esse laudo médico lá no Rio de Janeiro. Demora horas e horas, é um dia inteiro que eu perco. Muitas pessoas desistem por causa dessa distância. Por exemplo, para mim ainda, que eu não trabalho, que eu tenho meus pais, eu ainda consigo sobreviver, consigo ter alimentação, consigo ter água, luz. Então, é importante ter coisas no interior, né? O quanto mais perto possível, né? Porque o Rio é muito longe pra gente. Quanto mais interior, mais longe é você chegar no Rio. Precisamos avançar, o Estado precisa nos ajudar. O Estado do Rio de Janeiro está precário para a população trans. O processo é solitário, porque ninguém mais vai entender. Só pessoas trans vão entender. Eu não sei quem eu seria se eu não tivesse vindo a Pádua. Eu me sentia meio que errado, só não entendi o quê e o porquê de tudo aquilo. Daí cheguei a Pádua, primeira coisa, pé na porta, eu sou lésbica. E aqui ainda em Pádua eu não tinha me entendido como homem trans, mas eu sabia que também não me entendia mulher mais. E aí foi que o meu nome morto não me cabia. E aí veio a questão do nome, de entrar com o nome social. Ouvir meu nome na chamada, meu nome certo, e estudar sobre. Porque uma coisa é você sentir que não se encaixa em determinados lugares. Mas por que você não se encaixa? O que você pode ser? Existem outros mundos, outros lugares, outros conhecimentos, outras pessoas. E a UF me proporcionou isso. Não só de estudo, como de vivência das pessoas aqui também. Quando eu estava escrevendo meu TCC e caiu minha ficha, assim, literalmente. Já tinha caído, mas foi essa questão do homem trans e tal. E foi até que a Rafaela falou, cara, você está escrevendo também sobre você, sobre o que você vive na cidade. Então, foi aí que me deu um estalo, assim, sabe? E falar, cara, eu sou um homem trans, tô morando aqui em Pádua. Porque quem já sabe o que é da vida, não adianta. Não tem nem esse, nem aquele que escolhe ser depois, não. Ninguém escolhe ser travesti, ninguém escolhe ser viado, mas ninguém escolhe ser, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer passar preconceito. E, na maioria das vezes, é o que mais a gente passa na vida. A minha identidade
ela sempre foi mulher. Eu me aceito como mulher. Gosto de ser referida como mulher. Porque o que está dentro de mim não é o Márcio. É a Márcia. A Sabrina, ela é uma menina que ela adora usar maquiagem, se arrumar também. Pensa assim, colocar silicone, mas também não pensa em mexer tanto no corpo. Pensa também que mexer em corpo vai mais do que eu sou uma travesti. Quando eu estava ali, né, terminando a faculdade, que eu iniciei meu processo de transição, eu comecei com androgel porque não tinha nenhum especialista que me atendesse, né, nem no público, nem no âmbito privado, né, nem se eu quisesse pagar, tinha ali um especialista para me atender. Então, o que eu fiz foi iniciar com androgel, que é um hormônio que você passa no antebraço, no abdômen, só que você não sabe quando seu corpo vai absorver, né? Então, o processo é mais lento. E aí, depois que eu consegui o acesso com um especialista, que eu realizei os exames, que eu fui, né, utilizar o hormônio injetável, que é o mais rápido, né, que dá mais efeito. Acontece a redistribuição da gordura corporal. Então, o peito vai diminuindo, né? Hoje eu não uso mais binder, por exemplo, né? Que era uma necessidade antes para mim. Porque é isso também, o olhar social, né, que vai atravessar a gente na rua, né, que vai te olhar torto e vai fazer você se sentir desconfortável, né? É por isso que a gente utiliza essas tecnologias. Quando eu comecei a me entender como um homem trans, aí ficou aquela questão do... enquanto eu não falava, eu estava sentada ali, era o cara, e era um casal hétero, de boaça, estão tratando a gente super bem ali e tal. E se eu falasse alguma coisa, né, porque aí a voz, o jeito e tudo mais, eles percebiam que até então, não é um homem cis, pronto. E era chato. E em diversos momentos a gente evitava sair de noite de mão dada em alguns lugares. Reconhecimento enquanto um homem era uma coisa que eu não conseguia aceitar, porque a referência de homem que eu tinha não era legal. Era uma referência de pessoa tóxica, né? Todos os homens que eu conhecia ali, que estavam ao meu redor, não era uma coisa positiva para mim, era pejorativo. Então eu busquei essa desconstrução mais uma vez, né? Quando eu comecei a transição, principalmente a hormonização, eu fiquei tipo assim, não, tem que se comportar assim, agir assado, não sei o que e tal. Eu fico, cara, eu nunca fui assim, por que agora eu tenho que ser? Sabe? Só porque agora estou dizendo que eu sou um homem, tipo, não faz o menor sentido. Não posso mexer muito a mão assim, eu não posso cruzar as pernas, eu não posso, sabe? Eu tenho que agir de determinada forma com Rafaela. Eu não posso fazer essas coisas tanto assim de casa, porque homem não faz um negócio desse, sabe? Sério? É isso que vocês entendem ser homem? É maltratar a mulher, é sobrecarregar, é não assumir responsabilidades, é se comportar de determinada forma, de que não faz o menor sentido mais hoje. Nunca fez, eu acho, mas agora menos ainda. E é isso que eu tento me desconstruir, porque mal ou bem é isso, né? A gente acaba ficando visado. Você já é trans, tu ainda, sabe? Tu não é homem. Porra, nem pra pelo menos fazer um pouco do que é ser homem. Só tô fazendo isso pra quem? Pra agradar quem? Já passei a vida inteira agradando os outros. Agora que eu tô me agradando, eu vou parar pra poder agradar o outro de novo? Aí eu fico bolado comigo mesmo, sabe? Eu paro e penso, não vai. Você vai agir do jeito que você acha que tem que agir. E é isso. Depois que eu transicionei, qualquer conquista eu tô comemorando. Qualquer modificação no meu corpo. Quando a pessoa acerta um pronome, eu tô comemorando. E eu tenho muita vontade de ser pesquisadora. E depois, aí já são sonhos maiores, né? Quem sabe uma professora travesti ali, dentro da universidade. Eu me nutro em que essa possibilidade não seja viável só para o meu corpo, né? Mas para que outras pessoas tenham também possibilidade. Tenham o direito de, se elas quiserem optar por estudar, ser livre para ser uma pessoa trans. Como eu sempre ouço e levo muito isso para minha vida, que eu já sou negra, eu já sou travesti, já sou muito discriminada por muitas coisas, e sem o estudo e sem o futuro, né, isso fica bem mais difícil. E tem a questão também que eu sou nova ainda, né, tenho muito ainda para conquistar, tenho uma vida pela frente, tenho sonhos a ser realizados.
Quero, assim, continuar trabalhando e me sustentando. Sei lá, deixa acontecer, né? Eu botando muita expectativa no futuro também não, coitado. Quem nem chegou ainda já vai chegar com um peso desse. A gente não vê essa população chegar, né, ou passar dos 50, muito raramente. Então é uma coisa meio que a gente não imagina, né, a velhice. Né? Eu não sei como eu vou estar, não passa pela minha cabeça isso. Né? Eu vivo o agora, né, eu tento fazer o agora. Muitos de nós pensam até quando a gente vai viver. Às vezes eu fico pensando, minha estimativa é de 35. Será que eu vou viver até lá? As travestis idosas hoje a gente chama de traviarcas. São as nossas bases, assim, né? Quando a gente pensa no que foi construído, né, para que estivéssemos vivos. Então, é importante, né, vermos pessoas trans vivas para que a gente pelo menos comece a acreditar que a gente consiga viver mais tempo. Quero uma vida tranquila, eu quero uma casa, uma rede, eu quero paz, eu quero continuar estudando, eu quero mais conhecimento, eu quero ajudar mais pessoas e que a realidade nossa mude também um pouco, porque a gente sabe, a gente é utopia, mas muita coisa que a gente achou que era utopia aconteceu. Para mim na minha vida era utopia ter o que eu tenho hoje. Eu quero que outras pessoas consigam também, sabe? Futuramente eu não tenho que ficar pesquisando a fome no Brasil, a situação de pessoas trans, e sim, tipo, quantas que conseguiram, quantos que chegaram lá. Eu acho que as pessoas deveriam ser menos tudo, né, cara? Menos transfóbicas, menos egoístas, menos intrometidas, menos donas de si, menos donas da razão, menos julgadoras, menos tudo. Porque demais já tem muito excesso. O meu sonho é ter o emprego, né, fazer viagens, ser aceita na sociedade, né, não ser visto só como corpo trans, como objeto sexual. Se não me aceita, se não me ama, beijinho, tchau. Se informem, pesquisem. A gente acha que não existem pessoas trans em todos os espaços, mas elas estão em todos os espaços, não só na arte, mas em produção de qualquer tipo de conhecimento. Nós, hoje, estamos hoje na mídia, nós estamos hoje nas capas das revistas. Não adianta a gente reclamar e falar e nananã, e não ocupar também esses espaços. Como a gente está vendo várias pessoas agora ocupando diversidade para todos os lados, sabe? É isso que inspira. A prova disso é a UFPADA, que é onde eu estudei, que eu me formei, que eu tenho o emprego que eu tenho, que modificou minha vida, que hoje eu posso falar e ajudar outras pessoas e denunciar a partir de uma política pública. Eu sonho com isso, que a dignidade da pessoa humana seja respeitada, que o acesso à saúde e à educação no Brasil seja respeitado para pessoas trans e que a amplitude das políticas públicas chegue nas pessoas trans. Que acesso mínimo chegue para a gente poder sonhar e para a gente poder conquistar os nossos sonhos. Esse é o recado. Esse é o recado.
Corpo desacreditado, corpo endemoniado, corpo sem moral, corpo sem Deus, corpo vergonha. O efeito da vergonha é a dominação cis heteronormativa, e por causa dela, este corpo foi expulso da casa dos pais, assim como 90% dos corpos iguais a este são. Eu morri. Corpo expulso, corpo excluído, corpo afastado, corpo marginal, corpo desviante, corpo dissidente. Este corpo foi construído por mim. Eu me fiz. De certa forma, eu fiquei grávida de mim mesma. Eu me parei. Entre cruzes e orifícios, eu peço que seja leve, concerne, encarne aquilo ainda não dito. Amais umas às outras como eu vos amei. Ame-o e deixe-o. Qualquer resquício de um passado incerto, direto, caminhos abertos e corpo fechado. Proteção ao meu lado, eu peço. Amém. Travesti é todos os dias uma travesti é morta. Quem diz que a vida importa quando se Eu sou mulher, enuncio de voz grossa. Que tá viva é minha resposta pro teu mal me quer. Eu sou mulher, enuncio de voz grossa. Quem tá viva é minha resposta pro teu mal me quer. Ontem à noite ela chorou mais uma vez. Vendo a notícia essa semana foram 3. Puxada e arrastada no meio da tarde. Chutada e torturada, mas não teve alarde. Me invade os sonhos, rouba a minha história. Corpo marcado em sangue a trajetória. E tem momentos onde tudo que eu sinto é saber que eu tô no lucro se passar dos 35. Me invade os sonhos, rouba a minha história. Corpo marcado em sangue a trajetória. E tem momentos onde tudo que eu sinto é saber que eu tô no lucro se passar dos 35. Travesti é todos os dias uma travesti é morta. Quem diz que a vida importa quando se Eu sou mulher, enuncio de voz grossa. Quem tá vivo é minha resposta pro teu mal me quer. Ontem à noite ela chorou mais de uma vez. Vendo a notícia essa semana foram